Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 125 de língua portuguesa para o 7º ano. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre o adjunto adnominal. E como objetivos para esta aula nós temos compreender o que é que são os adjuntos adnominais, reconhecer a função deles lá nas orações, para que é que eles servem, que vocês saibam identificar, achar qual pedacinho da oração, qual parte é o adjunto adnominal e que vocês tenham a competência de criar adjuntos adnominais lá nas orações que não têm o adjunto, de modo que essa oração fique coerente, tá bom? Eu peço que vocês separem o material para a aula, peguem lá o caderno de vocês, abram lá a matéria de português, já deixa a caneta e o lápis na mão, uma borrachinha do lado, para vocês irem anotando, tá bom? Vamos lá então, caso vocês não tenham separado o material, pause antes da prof começar, daí vocês continuam, tá? Então, o que é um adjunto adnominal? Ele é um termo acessório e quando a prof deixou aqui em vermelho a palavrinha acessório, já vou explicar por quê. E esse termo acessório ele é usado lá na oração para quê? Para atribuir ou determinar ou modificar ou até mesmo classificar um substantivo. Então, esse termo acessório ele vai modificar o substantivo, atribuindo características, determinando ele e por isso ele tem uma função adjetiva, tá? Quando a prof disse que ele é um termo acessório e deixou em vermelho, porque eu posso retirar o adjunto adnominal lá da oração. Porém, eu tenho que pensar no seguinte, eu posso retirar, mas dependendo da oração, dependendo da frase, quando eu tiro esse termo acessório, a compreensão daquilo que eu quero transmitir pode ser afetado. Não quer dizer que sempre vai ser afetado, pode ser afetado. Então, tem orações que eu posso tirar o adjunto adnominal, porque ele é um termo acessório, né? E eu posso deixar sem comprometer o sentido. Porém, tem outras orações que se eu tirar esse trecho da oração que vai atribuir característica ou modificar esse substantivo, eu vou estar comprometendo o significado daquela frase, tá? Mas como a palavra já diz, o que é um acessório? Algo que eu posso tirar. É diferente de um verbo, por exemplo, né? De um sujeito na oração, por exemplo, de um predicado, que eu não posso retirar, porque é um termo essencial para o sentido, eu não posso tirar nunca, tá? Mas vamos ver então na prática onde está o adjunto adnominal e como é que esse trechinho da oração ele vai modificar ou determinar esse substantivo. Vamos lá aos exemplos. Então aqui eu trouxe a seguinte oração. Uma agonia forte atacou o paciente doente, tá? Então, primeira coisa, eu vou pensar em dividir a minha oração em sujeito e predicado. Primeira coisa que vocês fazem, tá? Para eu achar o sujeito, lembrando que nós achamos o verbo, né? E perguntamos quem ou o que. Então, vamos lá. Atacou é o meu verbo. Eu ataco, tu atacas, ele atacou. Deu para conjugar, né? Posso achar o tempo. É pretérito, é passado, né? Eu posso relacionar esse verbo com um pronome. Ele atacou. Portanto, eu tenho certeza que a palavra atacou é o verbo. Muito bem. Agora eu vou perguntar quem atacou ou o que atacou. Quem atacou? O que atacou? Uma agonia forte. Então, tudo isso aqui é o sujeito, tá? Mas o que diz para nós a definição de um adjunto adnominal? É a palavra que vai caracterizar, modificar, um substantivo. Vou voltar aqui para vocês verem, ó. Atribuir, determinar, modificar ou classificar um substantivo. Onde eu tenho um substantivo aqui? Agonia. Prof, mas tem mais um substantivo, a palavrinha paciente. Sim, Então olhem só.
Quando eu estou dizendo que é uma agonia, eu estou determinando como é que é essa agonia. E quando eu estou dizendo que ela é forte, eu também estou determinando esta agonia. Estou dizendo como ela é, né? Portanto, a palavrinha uma e a palavrinha forte são adjuntos adnominais. Prestem atenção na palavra adjunto, tá? Mais para frente eu vou mostrar para vocês por escrito também. A palavra ad vem de adicionar, esse AD aqui, ó, né? De adicionar. E junto é aquilo que está próximo. Então, é algo que está próximo a um nome. Adnominal, lembra nome, né? E o que é um nome na língua portuguesa? Um substantivo. Então, ele é um termo, né? Um grupo de palavras, pode ser um grupo, pode ser uma só, que está ali junto com um substantivo. Esse substantivo pode estar no sujeito ou no predicado, tanto faz. Às vezes eu não tenho adjunto adnominal no sujeito, vou procurar lá no predicado. E ele está caracterizando esse substantivo, modificando ele. Quando eu digo modificando, se eu dissesse assim para vocês, uma agonia atacou o paciente doente. Percebam que é diferente de eu dizer uma agonia forte. Então, a palavra forte está modificando o substantivo agonia, certo? Mais um exemplo. A região dos antigos egípcios é bastante antiga. Separei sujeito e predicado. É o verbo. Quem que é? A região dos antigos egípcios. Muito bem, achei o sujeito. Vamos achar o substantivo do sujeito. Região é nome de alguma coisa, certo? Quais as palavras que caracterizam, modificam o substantivo região? A palavra e todo esse trechinho aqui, ó, dos antigos egípcios. Então, esse trecho é o adjunto adnominal. Tá junto com o nome que é região, a palavra região, e está modificando, caracterizando esse substantivo. E outro exemplo. Os sarcófagos dos faraós eram muito luxuosos. Vamos dividir sujeito e predicado, né? Vamos imaginar que não está dividido aqui como a prof deixou. Vou achar o verbo. Eram. Quem que eram? O que eram? Os sarcófagos dos faraós. Esse é o sujeito. Vou procurar o substantivo no sujeito. Qual é? Os sarcófagos. Ai, mas faraós também é substantivo, prof. Sim, mas espera aí. Espera aí, né? De quem que eu estou falando na frase? Dos faraós ou dos sarcófagos? Ah, dos sarcófagos. Então, eu vou procurar as palavras que estão caracterizando, modificando o substantivo sarcófagos e não as palavras, não, que estão modificando o substantivo faraó. Faraó também é um substantivo, mas nessa oração eu não estou me referindo, eu não estou falando dos faraós, eu estou falando do quê? Dos sarcófagos dos faraós. Entendido? Então, dos faraós. E os é o adjunto adnominal do substantivo faraó. Está junto com esse substantivo, esses termos, e está caracterizando, modificando esse substantivo sarcófagos, ok? Aqui a prof deixou por escrito para vocês aquilo que eu já falei, né? Que o pedacinho ad quer dizer adição, adnominal, que nominal tem relação com a palavra nome. Então, o que é um adjunto adnominal? É aquele trechinho que está junto, que está perto de um nome que é um substantivo. Geralmente, esse nome ele vai ser núcleo do sujeito, que foi o que a prof identificou para vocês aqui, ó. Todo esse trecho aqui era sujeito. Qual palavra é núcleo? Região é a palavra mais importante, mais significativa. Tudo isso aqui é sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito? A palavra sarcófagos, que é a palavra mais significativa. Então, geralmente, o adjunto adnominal ele vai estar relacionado, né? Ele vai caracterizar, modificar ou atribuir
características para um núcleo do sujeito. Se ele não estiver fazendo isso, ele vai fazer a mesma coisa, mas com o núcleo do predicado, tá? E outra coisa, esse núcleo, tanto do sujeito quanto do predicado, sempre precisa ser um substantivo, porque eu estou procurando um adjunto adnominal, aquilo que está junto, ad de adição, com um nome, né, que está relacionado à palavra nominal, que vai ser um substantivo, tá bom? E como é que eu faço, então, prof? Por onde eu começo, né, para achar o adjunto adnominal lá na frase? Prof, me deu frase lá e eu preciso achar o adjunto adnominal. Por onde eu começo? Qual é a receita? Vou tentar, tá? Achar o caminho certo e dar a receitinha para vocês. Espero que funcione. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é procurar na oração o substantivo. Geralmente, esse substantivo ele vai ser o núcleo do sujeito ou do predicado. Então, vai dividir a oração em duas, sujeito e predicado. Vai procurar o substantivo que está lá no sujeito ou no predicado. Depois, o que é que você vai fazer? Você vai procurar as palavras que se referem a esse substantivo, que estão ou caracterizando ele, ou modificando ele, ou atribuindo uma característica diferente daquela se eu tirar. Lembra da agonia forte? Uma coisa é dizer que a pessoa está em agonia, e outra coisa é que ela está tendo uma agonia forte, né? Então, essas palavrinhas vão ser o adjunto adnominal, tá? É bom nós sabermos também que, às vezes, eu posso ter mais de um adjunto adnominal na mesma oração, mais de uma palavra, tá? Por exemplo, aqui, ó, a prof tinha 1, 2, 3, 4 palavras que estavam fazendo a função de adjunto adnominal da palavra região, do substantivo região, né? Aqui, depois da palavra região, tem 1, 2, 3 palavras. Já aqui eu tenho só uma palavra depois do termo agonia, só a palavra forte. Então, pode acontecer de na mesma oração eu ter mais de um adjunto adnominal, mais de uma palavra que está caracterizando o substantivo, modificando ele. Mas o que eu preciso compreender também? Que nada pode ficar entre o adjunto adnominal e o nome a quem ele se refere. Não pode ter nenhuma outra palavrinha no meio entre essa característica. Nenhum verbo, por exemplo, tá? Só para vocês terem noção ali do que é esse nada, né? Por exemplo, aqui, ó, uma agonia forte. Eu não tenho nada entre a palavra agonia e a palavra forte que caracteriza ela. Aqui, no segundo exemplo, eu também não tenho nada entre a região e o adjunto adnominal dos antigos egípcios. Prof, mas são 1, 2, 3 palavras. Tudo bem, mas quando eu digo assim, a região dos antigos egípcios, quantas características eu estou dando para a região? Uma, né? Uma só. Dos antigos egípcios é uma característica para a região, não é mais que uma, entenderam? Então, eu tenho um grupo de palavras que está atribuindo uma característica e eu não posso ter nada entre essas palavras, nenhum verbo, por exemplo, tá? Funções do adjunto adnominal. Que funções ele pode ter? Ele pode ter função de um adjetivo, por exemplo, aquele carro amarelo foi vendido. Vamos separar em sujeito e predicado? Quem é o sujeito? Aquele carro amarelo. Aqui está o meu sujeito e aqui está o predicado. Tenho características para o substantivo carro? Tenho, amarelo. É o adjunto adnominal, está junto com o nome, a palavrinha amarelo, e funciona como um adjetivo, como uma característica. Outro exemplo, ela ama música lenta. Quem é o sujeito? Ela. Agora, o adjunto adnominal não é uma característica do sujeito, é lá do núcleo do predicado, porque o sujeito é quem? Ela. Quem que ama? Ela, né? Se eu for dividir. Ama a música lenta é predicado.
Lembra que a prof disse para vocês que o adjunto pode estar lá no sujeito, caso não esteja no sujeito, estará onde? No predicado. Aqui eu não tenho adjunto para o sujeito ela, eu tenho para o predicado, tá? Ele pode ser também uma locução adjetiva, duas ou mais palavras com função adjetiva. Olhem só, dias de verão. De verão é uma locução adjetiva e está junto com o nome, que é a palavra dias, que é o sujeito. Do que eu falo? Dos dias de verão. Eles são quentes, né? Picadas de abelha são doloridas. E como são, né? Quem já levou sabe. De abelha é a locução adjetiva da palavra picadas, que é um adjetivo, tá? Pode ser também um artigo definido ou indefinido, o adjunto. Quando eu digo assim, o estudante não passou no teste. Quem é o sujeito? O estudante. Esse o está dando uma característica para a palavra estudante. Mas qual, prof? É um menino, é um homem, é um jovem, não é a estudante. Estão vendo que está dando uma definição para o substantivo, está caracterizando ele? É adjunto nominal, mas ele é também um artigo definido, né? Ou quando eu digo assim, você quer uma fatia de torta? Né? É um artigo indefinido. Eu não estou definindo uma torta em específico, é uma fatia de torta, qualquer torta serve. Mas quando eu estou dizendo uma fatia, eu estou dando uma característica para essa fatia. É uma só, não é duas nem três, né? Pode ser também um pronome com função adjetiva, né? Um pronome adjetivo, quando eu digo assim, minhas amigas fizeram uma festa. Minhas é uma palavra que está junto do substantivo amigas, que é o sujeito, porque eu vou procurar o verbo. Fizeram. Quem fizeram? As minhas amigas. Minhas amigas é o sujeito. Qual a palavra que caracteriza, que dá uma característica, que modifica a palavra amigas, a palavra minhas? Se eu tirar minhas, né? Uma que a frase vai ficar sem sentido. Lembra que eu falei para vocês que é um termo acessório que eu posso tirar, mas ele pode comprometer o sentido da oração? Aqui eu não posso nem tirar, né? Agora lá na agonia forte eu posso tirar, mas vai comprometer o sentido, né, do adjunto, porque é diferente uma agonia e uma agonia forte, né? Então tem vezes que eu posso tirar o adjunto, posso, mas vai comprometer o sentido. Tem vezes que eu não posso, né, de jeito nenhum, como é o caso aqui. E esse minhas aqui, ele é um pronome, né? Um pronome possessivo. Mas ele está funcionando como um adjetivo, ele está caracterizando a palavra amigas. Ou quando eu digo assim, aquela professora reprovou todos os estudantes. O que será que aconteceu, né? Agora, quando eu digo aquela professora, é um pronome, a palavra aquela, mas ao mesmo tempo ele está caracterizando o substantivo professora, funcionando como adjunto. Então aqui eu tenho um pronome adjetivo funcionando como um adjunto nominal, porque ele está caracterizando um substantivo, que é a palavra professora, que faz parte do sujeito, tá? O adjunto nominal como numeral adjetivo. Quando eu digo assim, 20 candidatos foram chamados. 20 é um numeral, né? Mas quando eu digo 20 candidatos, a palavra 20 está caracterizando, está dando uma característica para o substantivo candidatos, que faz parte do sujeito. Foram é o verbo. Quem é que foram? Os 20 candidatos. Eles foram chamados, né? Ou quando eu digo assim, a companhia atendeu menos de 1000 candidatos. Esse 1000 também é numeral, mas também está caracterizando o substantivo candidatos. E não é por acaso que a prof pegou o mesmo substantivo aqui, ó, candidatos e candidatos. Vejam que o sentido da palavra candidatos é diferente do primeiro exemplo para o segundo exemplo. E por que tem essa diferença de sentido? Por causa do adjunto nominal que está aqui, né? E que é um numeral funcionando como adjetivo, tá?
Resumindo então, o que é um adjunto adnominal? É um termo acessório, eu posso tirar ele em determinadas situações da oração. Vai comprometer o sentido, mas eu posso tirar, né? Em algumas situações. Em outras eu não posso. Para que ele serve? Para atribuir uma característica para o substantivo, para determinar esse substantivo, para modificá-lo ou para classificar esse substantivo, tá? Ele tem função de um adjetivo então, beleza? Agradeço a atenção de vocês que me acompanharam até aqui. Se por acaso vocês ficaram com dúvidas, gente, assistam o vídeo de novo, tá? Abram o documento lá em texto também. A prof sempre deixa uma atividade sugerida para vocês fazerem. Caso a professora ou o professor orientador que está acompanhando vocês sugerir uma outra atividade, daí vocês vêm com ele ou com ela, tá bom? Obrigada e vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.